retornar aqui, a gente vai. Nós estávamos... Sim, o senhor está falando lá do culto, lá, sim, dos irmãos que descolocaram as pessoas mais conhecidas na frente. Tá? Então aí, quando eu cheguei com aquela turma, no meio daquela turma tem aqueles adolescentes que são tidos como mal comportados, né? Que até o pai da gente não faça amizade. E sendo feitosa então, aí isto fez com que o meu irmão mais velho, e a gente foi criado num sistema que num local onde meu pai não estava, nem minha mãe, então o nosso irmão mais velho é quem respondia, é quem chamava atenção, aquela coisa. Como era o nome do irmão mais velho? Era o Lisboa. Lisboa. Era quem é o nosso irmão mais velho. Pois bem, aí o Lisboa me viu, aí disse: Nonato, vem para cá. E ele estava sentado assim num banquinho, daqueles bancos de madeira. Aí fez um cantinho aqui perto dele, apertou e me sentou. Aí estava cantando um hino uma moça na época chamada Maria Custódia. A Maria Custódia estava cantando um hino e aí eu fiquei fascinado pelo hino. O hino falou. A mensagem primeira que bateu, por isso que eu me dediquei, não sei, a coisa de canto, louvor. Foi um impacto que nasceu no seu coração. Foi. Eu já tinha uma tendência, eu tinha muita vontade de ser cantor, porque eu tinha sempre voz, né? Aí eu ouvi a irmã cantando, sem violão, sem sofone, sem nada, sem som, não tinha som, era só. E aquele vento, né, da boca da noite, como chama o matuto, e a irmã cantando com uma... Você sabe o hino? Sei. Aí eu, por incrível que pareça, eu aprendi o hino. Qual é o hino? É o hino Quando Jesus me salvou. É avulso? É avulso ou é da barba? É avulso. Cante um pouquinho para isso, eu não lembro desse hino. Quando Jesus me salvou, eu andava perdido, sem consolação. As trevas já eram tantas, sua luz eu não via, só a escuridão. Mas eu clamava e pedia, Jesus me segura, não deixe eu cair. Pois já salvaste a minha alma, ilumina a estrada e deixa eu seguir. Eita, rapaz. Ó meu Jesus tão amado, já me sinto salvo do mundo de horror, de todos os vícios malditos. Jesus com sua graça já me libertou. Tu acredita que eu ouvi esse hino? E pela primeira vez eu já aprendi o hino, a melodia e tudo. Depois eu só fiz conversar, que depois eu me tornei conhecido, né, quando eu me converti. Aí e a irmã ensinou e eu aprendi. E é um hino que está na minha memória. Meu Deus do céu. Há esse tempo, desde 67 até aqui, nunca me esqueci. Então, quando eu ouvi o hino, depois foi dada a oportunidade para os irmãos, aqueles irmãos simples que tinham vindo da Serra do Manuel Guia, e o Júlio Borges, que era o primo do Borges, que foi o responsável pelo culto, veio do João Pereira já com um grupo de crentes, tá certo? E entre os crentes a Maria Custódia, que era a cantora, né? a moça cantora. Então, eles vieram de pés, de João Pereira dava cerca de mais ou menos vamos dizer, 9 quilômetros, légua e meia. E os irmãos foram do Manuel Dias, de cima da serra, descendo de pés, lá para a região que dava na faixa também de uns 10 quilômetros, de pés. Esses irmãos vieram, se juntaram os grupos, um da serra do Manuel Dias e esse grupo do Júlio Borges nas margens do rio, na margem do rio Aracati e nas represas do açude do Aracati Açude. Eles para evangelizar o Vale do Gabriel, que era lá o Riacho do Gabriel. E juntou-se a equipe. E quem pregou primeiramente foi os irmãos do Manuel Dias. Era a família Pinto, os Pinto, na Irauçuba. Eles estão hoje tudo em Irauçuba. Incrível que depois de muitos anos eu tive a oportunidade de ser pastor na minha igreja mãe, em Irauçuba, e fui pastor desse povo que pregou para mim. O Pinto de Castro é dessa... Eu não sei se tem a ver com esse Pinto, a família Pinto. Aí de Pinto com Castro. Eu sei que lá é os Pinto, é muito conhecida. A família de Irauçuba, a igreja de Irauçuba, ela é
aí numa faixa, no mínimo 40% dos pintos. Pinto. Os pintos. Aí o que é que acontece? O irmão pregou, lembre demais. O versículo que ele é o mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem era esse que pregou? Quem pregou lá foi o irmão Quinca, que é um irmão que é presbítero em Alçuba hoje. Irmão Quinca. Pinto, filho do Chaga Pinto, o velho Chaga Pinto. Então o irmão Quinca foi quem pregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E pregou pouquinho. Pois ainda hoje o irmão Quinca é um homem de pregação pouca. Ele nunca, mas pregou pouquinho. Mas esse versículo marcou. Depois vieram outros que pregaram. João 14,6, né? Disse Jesus, eu sou o caminho. Essas eram as mensagens básicas que a gente ouvia naquela época. Que eu acho que ainda é hoje. Para se pregar em qualquer canto. Não se ouve mais alguém pregar nesses versículos. Parece que saíram da Bíblia. A mensagem é tão fácil que só a leitura se absorve, né? Mas esses versículos para pessoas, para o povão, são versículos muito especiais. Tá? E aí, pronto, ali eu me conscientizei, e naquele momento eu me conscientizei que ali estava a verdade. Eu menino, mas eu me conscientizei. Já voltei questionando com os meus amigos e com as pessoas que foram. Eu dizia isso, era só o que eu sabia dizer. Eu digo, eu não entendo, eu não sei ainda, não conheço nada de Bíblia. Agora, o que eu sinto é que esse povo aí, se existe na terra, aquela expressão antiga que a gente dizia assim, comedor de feijão, né? Como é que comedor de feijão vai para o céu e tal, né? Então eu digo, se existe uma oportunidade de céu para comedor de feijão, é esse povo aí. Eu digo, eu sou menino, ainda não me mando, mas quando eu ficar de maior, eu serei um desses crentes. Aí o pessoal, aí criticava e tal. Os meus outros 2 irmãos e mais 2 rapazes, que eram tudo da nossa época, tá certo? Disseram a mesma coisa. Disseram, rapaz, aí está a verdade. E aí ficamos certos, ficou aquela disputa. E no outro dia, tá certo, ficou aquele disseram no Mas nesse culto teve alguém que aceitou, não? Não. Teve ninguém, não. Não houve decisão. Tinha em torno de quantas pessoas? O senhor avalia que tinha quantas pessoas nesse culto? Eu acredito que aquele culto não tinha menos de 100 pessoas. Eita, rapaz, 100 pessoas, não tinha menos. Porque o pátio da casa ficou cheio. O pátio da casa. Muita gente. Lá era uma região de muita gente, né? Populosa, então. Aí voltamos. Ficou aquela. O meu irmão, Antônio, que é o pastor Pedrosa, o Antônio era mais, ele tinha alguma coisa com leitura de Bíblia. Lá em casa tinha uma Bíblia, que uma tia nossa adventista morava em Fortaleza, irmã da minha mãe, tia Cristina, ela tinha dado uma Bíblia lá para casa. Eu nunca tinha lido. Mas o meu irmão, o Antônio, sempre é muito estudioso. Ele e a minha irmã, que eu só tinha uma irmã, hoje eu tenho, mas na época só tinha uma irmã, Leda, era moça, e ela tinha passado uns dias em Fortaleza com a minha tia e ela deu essa Bíblia. E ela conhecia alguma coisa. Aí o meu irmão já tinha lido alguma coisa. Aí quando a gente chegou, o meu irmão começou a explorar a Bíblia e testificar, mostrar pela Bíblia. Tanto que quem primeiro se converteu lá em casa foi o Antônio. Antônio Pedrosa. É o Antônio Pinto Pedrosa, meu irmão. Aí o Antônio logo... O que é que acontece? No dia, eu vou lembrar aqui de data. Dia 8 de outubro de 66. Foi o dia de um casamento de uma jovem, filho de um fazendeiro vizinho chamado seu Bião. E a filha dele casou com o filho do seu Pacheco, era um fazendeiro lá da Serra. Aí houve esse casamento e uma grande festa. No dia desta festa, uma das coisas bonitas, no dia desta festa, saíram lá da Boa Vista, tá certo? O meu irmão Antônio e o Raimundo Nunes, que era outro rapaz amigo dele, saíram de Animal do Cavalo, foram para cima da serra do Manuel Dias, onde havia um culto lá no Amador, que era onde tinha a congregação na casa do irmão Chaga Pinto, e aceitaram Jesus. Deixaram a festa, eles eram rapazes de 17, 18 anos. Coisa mesmo. Na época da Jovem Barra.
Ambos eram cabeludos, tinham deixado partido o cabelo no meio, naquela época da de guarda. E aí foram, tá, em vez de ir para a festa, foram para o culto, na certa moradia, a cidade de Jesus. É uma das coisas mais lindas que eu acho na história dos meus irmãos. E quem é Raimundo? Raimundo Nunes. Raimundo Nunes foi embora em 70 para o Amapá, tinha o irmão dele que tinha um jornal lá e ele foi para lá. Raimundo Madeira hoje é juiz de direito aposentado. Juiz federal aposentado. Tá certo. É Raimundo Nunes. Então, o que é que acontece? Eles chegaram. Nós fomos para a festa com meu pai, fomos para a festa. Mas na festa, quando eu via aquele povo dançando no salão da festa, eu chamei o Dedé, meu irmão, o outro que é pastor também, pastor de Forquilha hoje, o Dedé. Aí eu chamei o Dedé, eu garoto, né, de adolescente, o Dedé já era mais velho que eu, tinha 16 anos. Eu disse, Dedé, tu estás vendo aqueles macacos na cabeça do povo? Ele disse, eu não estou vendo. Pois eu estou vendo. Eu vi na cabeça do povo, passando de um casal para o outro, macacos. Incrível isso, né? Eu até pensei que fossem macacos da casa, que alguém, que o dono da casa criasse macacos. E eles estivessem ali também, participando participando daquela coisa. Hoje é hoje. Pai de São, meu filho. Diga aí, meu filho. Nós temos uma entrevista aqui. Sim. Certo, eu posso te ligar daqui para cima. Eu estou numa entrevista aqui. Aí eu te ligo, quando terminar, eu te ligo para mim pegar o nome dele. Viu? Certo. Pronto, eu ligo. Na hora. Se terminar aqui a minha entrevista. Tá joia? Tá bom, meu filho? Duas ligações em seguida, né? Amélia? Vou desligar ele aqui. E Amélia, oi? Deixa eu desligar aqui para facilitar aqui a nossa vida. Sim. Pois bem, então aí nós chegamos a ir para a festa. Mas eu vi essa coisa, uma visão. Macaco assim. Os macacos. Que macaco? Via direitinho. Eu sei até o casal que estava mais de frente da janela que eu vi o macaco. Assim, sobre eles. Interessante. Eu sei o nome era o Mauro do Dodge e a Nonata Rodrigues. Era o nome da mulher, da moça, eram recém-casados. Nonata. Aí eu vi aquilo lá, eu disse, Dedé, vamos embora. Isso aqui não é coisa, não é de Deus. Eles vamos. Aí nós convidamos mais uns amigos e voltamos para casa. Quando nós chegamos em casa, aí lá se vê aquele assobio, aquela pisada dos animais, era o meu irmão e o Raimundo, que tinham ido para a serra, já vinham chegando, aí contaram para nós que tinham sido crentes. Eu digo, como é que faz? Eles disseram, olha, eles chamam a gente para frente, faz uma oração e anota o nome da gente e tal. Eu digo, pois eu quero ser crente, eu vou ser crente também. Aquilo, pronto, aí disseram, olha, vai haver um culto. Nós marcamos um culto para o dia 30 de dezembro. Aqui, vamos arranjar uma casa para a gente dirigir o culto. Não pode ser aqui em casa, o papai não aceita, mas vamos arranjar uma casa. E eles arranjaram uma casa, a casa do seu Luiz Borges. Não era Luiz Borges, Luiz Bichu. Bichu. Luiz Bichu. Mas Bichu era apelido, né? Era apelido. Era uma família lá de Nunes. Senão ele era tio do Raimundo Nunes. O rapaz se Jesus. Então o seu Raimundo Bichu, o seu Luiz Bichu aceitou um culto. E vieram no dia 30 de dezembro de 67. Aí eu, menino, de calça curta, naquela época a gente até grandão, ainda, né, adolescente, mas a gente ainda usava calça curta, com suspensólozinho. Eu lembro que eu fui com esse traje, que era o traje que a gente usava na primeira comunhão. Primeira comunhão, isso era comum. Que eu tinha feito, né? Aí a gente foi. E aí na hora do apelo, eu estava do lado do Raimundo Nunes, né, Madeira, que era o rapaz, nosso amigo, e eu estava do lado bem próximo, assim, ó, era dentro de casa. Aí na hora do apelo, eu fiquei pesado, tinha uma vontade de dentro, mas pesado. Mas aí o Raimundo me ajudou.
ele disse, vamos, não vai aceitar. Eu disse, vou, mas não sei. Aí ele me deu uma força, eu me levantei assim. Quando eu levantei minha mão, o saudoso pastor Francisco Honório Souza era o dirigente da Serra do Moradia. Depois foi para o campo, já passou para Jesus há muitos anos, na cidade de Apoquian. Era o meu pai na fé. Ele era um parente com o Honório aqui do São Luís de Curu? Não, não era de Honório. Ele era tio do Valdemar Honório, lá de Cariré. Certo. Tá certo? Que certo. está jubilado, o Valdemar. E hoje é o filho dele que é pastor lá. Certo. Resultado. Então aí ele disse, aqui está um rapazinho aceitando Jesus. Ele falava calmo, tirava o óculos assim, ficava sustentando. Um rapazinho desse, no poder de Deus, na operação do Evangelho, ele aceita Jesus hoje. Depois Jesus batiza ele com o Espírito Santo. Depois ele começa a pregar o Evangelho e segue no ministério. E depois pode ser até um pastor. Quer dizer, diziam que o Chicanor era profeta. E ele profetizou a minha vida. Pois é. Depois é até um pastor. E ele era num culto meio descrente, e ele, com muita experiência, ele se sentiu inspirado e falou língua, mas ele falou baixinho. Bem reservado. Reservado. Ninguém entendia. Eu vi que ele falou uma coisa. Sentiu ali a graça interessante. das palavras. Naquele momento, aí levantou-se um homem que estava assim do lado, com uma faca muito grande no quarto. Um facão quase. O pessoal naquele interior usa muita faca, por exemplo. Aí esse homem chamava-se Francisco Rodrigues, mas o apelido dele era Chico Vermelho. Era um homem canalha, um homem era aquele homem canalha. Era um homem já refeito, mas um homem muito canalha. Era conhecido como Chico Canalha. Nas festas ele fazia muitas coisas. Era um canalha. Imagina um homem canalha. Aí o Chico veio também e disse que queria ser crente. O povo ficou resmungando porque o Chico era um canalha. Ninguém acreditava, hein? Tudo bem, mas aceitou e aí a gente se ajoelhou. Eu lembro como hoje que o Chico, ao se ajoelhar, teve dificuldade por causa do facão, da faca. E ele se ajoelhou e o facão ficou encostando no chão. Encostando, impedindo. Alguém tirou o facão. Vamos tirar. Tirou o facão, ficaram sustentando o facão para poder o Chico se ajoelhar. Aí recebemos a oração. Quando recebemos, ficou aquele clima difícil. E aí o meu irmão chegou, o meu irmão mais velho, que era o Lisboa, chegou e disse, olha, você fez uma coisa que não vai dar certo. O papai não vai aceitar isso. Você ainda é de menor e com certeza o papai não vai aceitar. Disse, o Antônio Pinto já é de maior. O outro meu irmão já tinha 18 anos. O papai disse, você é de maior, pode escolher. Só que eu cortei como que um dedo da minha mão. Papai, meu irmão, já tinha aceitado. Mas não tem nada, eu vou ficar até eu ficar de maior para me aguentar. Quando cheguei em casa, meu pai, no dia seguinte, meu pai disse, olha, você não pode ser crente aqui nessa casa. Quando você for de maior, você não vai ser crente. Pode ser o que você quiser. Agora, a partir de hoje, você não é crente. Você vai ficar, se você quiser ficar assim, você vai ficar. Você não vai para canto nenhum, você não vai para culto. Você vai ficar aqui em casa. Tá certo, eu aceito. E eu fiquei 4 meses. Não podia ir para os cultos que eram no João Pereira, leve e meia. Os outros, meu irmão, ia, mas eu não ia. Lá os irmãos oravam por mim. E eu tinha muita vontade de ir para o culto. Aí vinham alguns rapazes de lá, vinham me confortar. A gente de domingo passava lá em casa. Lá em casa é uma casa de fazenda, é uma casa de muita gente, uma mesa, todo final de semana, aquela mesa, matava aquele carneiro e fazia tal. E aí vinha gente, muita gente. Aí vinha aqueles crentes. E o papai dizia, vocês querem fazer amizade, os crentes são gente boa, mas esse aqui não é crente. Aí a gente fazia amizade e tal. E eu ia me aguentando, porque eles me ensinavam os hinos, né? Aí eu aprendi esse hino, quando Jesus me salvou, aprendi o hino 15, aí o irmão pegava a harpa. Aí eu comecei a ler a Bíblia e ler um Novo Testamento que uma jovem chamada Paizinha me mandou de presente, um daqueles Gedeões. Aí eu li logo aquele Novo Testamento. Eu passei a ler aquele Novo Testamento assim, de forma regular. É tanto que com 16 anos eu tinha lido 16 vezes o Novo Testamento, todinho. Naquela época, 16 vezes? 16 vezes o Novo Testamento. Era Novo Testamento e Salmos. Eu lia diariamente, lia vários capítulos, e eu quando chegava no final, começar aqui, eu voltava. Salmo 150, que era o Novo Testamento e Salmos. Eu voltava. Eu tenho muita facilidade. Hoje eu leio menos Bíblia do que naquele tempo.
Hoje a gente lê, a Bíblia a gente lia naquele tempo assim, Bíblia, texto direto, né? Corrido. Hoje a gente lê, né, tudo através Pausado. de cursos, enfim, nunca mais eu li a Bíblia. Aí, naquela época, era uma época de muito movimento de futebol, e a gente lá em casa, um dia à tarde, um dia de domingo à tarde, um dia de o que chama de decisão de Fortaleza e Ceará, os dois times maiores do Ceará. Lá em casa todo mundo torcia. Papai era torcedor do Ceará, doente. Aí o papai naquela alegria e tal, o Ceará estava ganhando, resultado. Aí o Raimundo chegou, que ele morava na fazenda do outro lado, para ele ir para o culto. Eu digo, rapaz, está muito alegre aqui, eu vou pedir o papai, vou pedir pela mamãe. Falei a mamãe, mamãe, eu poderia ir para o culto, a gente não vai usar os animais, nós vamos tudo de pés. Que eu me disse, ninguém vai pedir os animais, vamos tudo de pés. E aí tá. A mamãe ainda disse assim, meu filho, o que é que você quer persistindo com o negócio de crente? Você sabe que seu pai não deixa? Não, mãe, mas eu vou. Eu vou lá para o culto, que tem hoje é domingo. Tá bom, você fala com ele. Aí o papai naquela alegria assistindo o jogo pelo rádio, né? Ouvindo, era tudo um rádio sempre, em cima de uma mesinha lá na sala. Pois é. Estou doido por um centro, mas não acho. Meu pai tinha, não sei se ainda tem, eu acho que ele tem, vou lá. Esse sempre. Rapaz, esse sempre era para ir para o museu. Tem história assim, era para ir para o museu. Um dos primeiros da região, quem comprou os dois primeiros. Ainda ele está vivo ainda, seu pai? Meu pai tem 97 anos. Rapaz, vamos ver se a gente consegue esse sempre para o museu. Vamos ver se dá para lá. A máquina da minha mãe, a gente já adquiriu, que é uma máquina Singer. Ou se fosse para o museu, hein? Máquina Singer, minha mãe tem. Essa a família tem reservado. Pois é, não, isso aí, no museu o senhor sabe que é coisa. Aí o rádio, eu acredito que ainda tem. Não está mais lá na sala, porque hoje é outras coisas. Rapaz, mas ainda tem. Vamos ligar. Ver esse negócio. Vamos ver. Então, pois não. Papai assistindo, ouvindo, a gente já vai assistir, né? Ouvindo o rádio. Então, aquela alegria, eu cheguei. Pai, eu não ensinei pro culto. Você deixou ir pro João Pereira mais os meninos? Aí eu disse, sério, só não vão nos animais. Não, ninguém vai. Aí foi uma alegria para mim. Vesti uma camisa, lembro uma camisa branca de Volta ao Mundo. Eita, rapaz. Tu lembra do Volta ao Mundo? Demais. Bem fininha, era um plásticozinho. Naquela época era um luxo da época. Eu com a camisinha de Volta ao Mundo e uma calça de tergal. Vixe, tergal eu usei demais. Calça de tergal, que quando molhava a gente fazia assim. Maravilha. Só faltava ficar em pé. Pois é. E aí peguei um sapatinho que eu tinha guardado, que tudo era guardado, que naquela época todo mundo tinha sua mala, né? Era uma mala, minha mala, eu peguei, vesti rapidinho, coloquei um relógio que eu tinha, já era um relógio Seiko, que era um rapazinho bem organizado, já tinha essas coisas. Eu já era um rapazinho, já tinha calça comprida, né? Porque a gente vestia calça comprida, eu era um rapazinho, né? Aí fomos para o culto de pés, légua e meia, correndo, arregaçado, correndo. Quando eu cheguei lá, meu irmão, aí tinha muita moça e rapaz. Quando me vi, disseram, irmão Pedrosa, que ele já orava, eu sabia da minha prisão lá, 4 meses sem ir. Quando eu cheguei, disseram, irmão Pedrosa chegou, isso foi um papo, os irmãos alegres, foi aquela alegria. E para mim, eu achei aquilo fantástico, nunca ninguém tinha me admirado de nada. Uma experiência. Achei que eu me tornei notável, né? Aí aqui todo mundo veio falar comigo, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Foi uma felicidade. Bem, aí tal, o irmão Júlio, que era dirigente, o culto era dentro de uma casa de tápia na salinha, não tinha piso, o piso era o piso. Isso qual era a localidade? João Pereira. Localidade de João Pereira. João Pereira. Lá era quantos quilômetros, assim, um légua e meia da fazenda? Légua e meia da fazenda. Aí foi uma alegria. Bem, me apresentou tal, e eu ouvi tudo, achei a coisa mais bela do mundo. Voltamos, chegamos aí, eu digo, agora, se passar outros 4 meses, tem para trás. No outro dia, a gente tem aquela felicidade, a gente tirava leite de gado, era período de inverno, tinha as vacarias, eu era soltador de bezerro, né? Do curral dos bezerros para soltar para as vacas, para os leiteiros, tirar os tiradores de leite. Aí tudo bem. Aí destracou. No outro domingo, eu pedi de novo. Meu pai disse, rapaz, tu tá indo demais. Tu tá pensando que dá para ser o quê? Não, pai, deixa só eu ir. Eu vou pro culto, que eu vou ficar fazendo aqui, todo mundo sai. Não, falei. Aí pronto, e foi amansando. Amansando. E meu pai, eu pensei. Aí eu lembro que houve isto já em 69. Houve um batismo dia 3 de agosto, no dia do lançamento da pedra fundamental da igreja de Irauçuba. Houve o primeiro batismo. 3 de agosto de 69. Aí
Os meus irmãos... Quem era o pastor de Irauçuba nessa Na época já era José Pinto de Oliveira. Certo, José Que Pinto foi de o Oliveira. segundo pastor. O primeiro foi José Pedro, irmão Chico Pedro, que era um irmão do Rio Grande do Norte, já Certo. faleceu. Tudo bem. Mas em seguida veio o José Pinto de Oliveira, que era presbítero em Itapajé, foi Designado mandado para lá. para ser pastor em Irauçuba. Pois bem, José Que, Pinto de que no Oliveira. caso, o Irauçuba passou a campo nesse período já. Nesse período. 69. Foi nesse período. Certo. Aí passou a campo, começou Tudo a bem. crescer. Tudo bem. E atendia até Aracatiaçu, que era o município de Sobral, mas foi assistido por Irauçuba. Resultado, então aí houve o batismo, dia 3 de agosto de 69, e foi propagado, mas eu ainda não tinha liberdade para ir ser batizado. E os irmãos foram, e eu fiquei naquela alegria, naquela tristeza, porque não pude ir. Foi um carro de João Pereira, os irmãos foram. Chegaram meus irmãos contando do batismo, contando. Quem fez o batismo foi o saudoso José Deusdé de Farias. Pastor José Deusdé. Foi quem foi representando a convenção. Na época era evangelista, pastor José Deusdé de Certo. Farias. O pastor Emiliano chamava de professor Deusdete. Professor Deusdé. Aí E realmente foi era quem- um cátedra. Era, foi quem foi fazer o batismo. E eles, quando falaram do pastor Deusdete, que era um homem muito sábio, eu fiquei, tudo bem. Adiantando, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Um dia de terça-feira, nós fomos de pés novamente para um culto de oração, lá na congregação, 11h30 para o culto de oração. Eu sempre digo isso. Era uma semana de Santa Ceia, e naquela época, uma semana antes da ceia, a igreja fazia a semana toda de oração. De oração. Era Hábito, isso aí era comum. Era da Era Assembleia de Deus. comum. Eu me criei nesse sistema. Hoje ninguém tem mais isso. Naquela época era comum. Então aí era a semana de oração, a semana de Santa Ceia. Na quinta-feira era Santa Ceia, então nós temos que ir, os crentes tinham que ir. Eu não era membro ainda, mas aí eu ia com os outros. Aí todo mundo, naquela época, a busca do batismo do Espírito Santo. Era todo mundo, mas Jesus não tinha batizado ninguém ainda. Aí o irmão ensinava, busca o batismo do Espírito Santo. E eu fui. E eu lembro que no caminho todo mundo jejuava e orava para Jesus batizar. Eu achava que eu não merecia, nem batizado nas águas eu era. Eu digo, eu não sou, não mereço. E atrás, aí no caminho, rapaz, quem será que vai ser batizado primeiro? Aí o Raimundo era muito fervoroso. Disse, será que é o Raimundo? Eu disse, não, é o Antônio. O Antônio Pinto era mais consagrado. Era a conversa, era essa. O A diálogo gente era achava, é fulano que é mais consagrado. É fulano que... E eu atrás, ninguém falou do meu nome. Eu também achava que não era possível. Foi tudo diferente. Quando chegamos lá, na oração, já tinha começado a oração. Estava na porta com um porteiro, um homem chamado João Vicente. Agora, esses pormenores, é porque a minha memória é muito boa. Eu tenho tudo na memória, nome, horas, para mim eu estou vendo. Porque hoje eu já tenho... Essa história dá para fazer um livro. É tremendo, porque realmente eu conto tudo, mas é tudo para mim, porque a memória que era muito boa, eu tinha muito inteligente. Um homem chamado João Vicente, esse homem se desviou e foi assassinado. A tristeza que eu tenho na história, era um crente fervoroso. Ele recebeu a gente dando glória a Deus, ele era aquele crente que dava muito glória a Deus. E nós entramos, suado, vinha de pés, lego e meio, desarregaçou, então o chinelo, naquela época o chinelo japonês era coisa de primeira. E nós tínhamos japonês. Aí eu me ajoelhei assim num banco no pé da parede, aquele banquinho, não era banco, era banco de pau com aquelas deve botar as forquilhas e aquele. Era banco naquela época. Era carnaúba no meio. Não era banco de pau branco mesmo. Aí eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, o povo muito alegre, o povo buscando, me batiza. Eu não pedi para Jesus me batizar, mas eu comecei a dar glória a Deus e comecei a me alegrar e sentir uma coisa boa. E eu sei que aí o dirigente fez uma pausa lá, ela levantou, bateu na porta e disse, irmãos, tem muita gente manifestada, lembra que ele disse, tem muita gente manifestada, mas está havendo, o que ele queria dizer, hoje eu entendo, ele queria dizer que está havendo um empecilho, uma falta de fé. Ele disse que está tendo um paredão. Ele usou esse termo, irmão leigo, tendo um paredão, irmão. Você ora para Jesus derrubar o paredão? Aí, meu irmão, eu crente, novo. Paredão nessa linguagem. Sim. Na minha infantilidade, mas era muito obediente. Se ajoelhamos, meu irmão, gritei, Jesus, derruba o paredão e me batiza com o Espírito Santo. Tá, meu irmão? Foi tiro e queda. Foi tiro e queda. Naquele momento, meu irmão, eu comecei a sentir uma alegria. Eu comecei a sentir uma alegria diferente. Eu ouvia já falar do arrebatamento, eu digo, pronto, eu estou sendo arrebatado. Vai ser melhor porque eu não vou mais sofrer na casa.
Aí, meu irmão, eu fui, para mim, na minha experiência do batismo do Espírito Santo, eu fui suspenso. Como que um poder, umas mãos me levantou, suspendeu. Eu digo suspenso que eu fiquei numa região em cima, que de lá eu ouvia o pessoal clamar embaixo. Eu estava suspenso, não sei aonde. Aí eu não via ninguém. Só que eu estava lá numa coisa tão boa que eu ia dar aleluia, falava era outra língua. Eu ia dar glória a Deus, falava outra coisa. Aí aquela coisa, eu ouvi embaixo, não era como que eu estivesse no meio, era como que eu estivesse suspenso lá em cima e eu ouvi embaixo aquele clamor e o povo. Tinha um menino chamado Edmundo, que era muito meu amigo, Edmundo Pereira. Esse Edmundo, ele falava onde Jesus me batiza com o Espírito Santo e aquela coisa. Aí, meu irmão, para mim tinha sido bem pouquinho tempo, o dirigente já estava passando de 9 horas, o dirigente só foi eu batizado. Fui o primeiro crente batizado com o Espírito Santo naquela congregação e naquela região. Aí quando o irmão bateu na campainha que encerrou, eu me senti no lugar, na terra. Aí eu ia dar glória a Deus. Quando eu olhava de um lado e outro, as pessoas, os jovens olhavam para mim, começavam a chorar. Aí o dirigente disse: irmão, Jesus batizou o irmão Pedrosa, que lá eu tinha 4 nonados, aí eu era diferenciado por Pedrosa. O irmão Pedrosa foi batizado com o Espírito Santo. Isso o senhor estava com quantos anos já? Estava com 17 anos? Foi em 69, e depois em 69, quer dizer, 67, 68, 69, eu já estava com coisa de 15 anos. Coisa de 15 anos, né? Certo. Aí, quando... Foi 68, 68 foi o 3 de agosto de 68, 3 de agosto de 69 foi o meu batismo. Que foi o dia da inauguração. Eu troquei. Agora eu falei 3 de agosto de 69, lançamento da pedra. Não, 3 de agosto de 68. Foi um ano depois foi a inauguração. Certo. Foi o dia que meus irmãos foram batizados, que eu não fui. Agora, 3 de agosto de 69, eu já fui batizado. O que é que acontece? Então aí foi uma alegria muito grande. Eu vim para cá, nós viemos para casa, eu não sei se eu vim pisar no chão. Era uma alegria que a gente, no escuro, naquelas veredas, em tempo de inverno. Mas era uma alegria, um gozo. Resultado, no próximo batismo, dia 3 de agosto de 69, foi o dia da inauguração do primeiro templo, 2 tesouras. O primeiro templo de Irauçuba, 2 tesouras. Foi uma coisa fantástica. Veio gente de Itapajé, o pastor Emiliano foi de Fortaleza. Antônio Nonato Costa. Aí comecei. Miriam Pereira era a cantora do Templo Central. Foi. Com a Harmonia Celeste. Ela e a Anitta, saudosa Anitta, vocês tu conheceu. A Anitta não conheci não. 77 ela faleceu com câncer. Certo. Era a Anitta, eu cantava a dupla, Anitta e Miriam. Templo Central, estavam lá. Isso eu nunca tinha visto instrumento, mas foi um conjunto de guitarra. Já. Não guitarra, parece que. O Adécio devia ter também. Não sei se o Adécio já estava, eram outros músicos. Sei que tinha foi a coisa mais linda, a Harmonia Celeste cantando. E Antônio Nonato Costa tocando só com a mão e cantando o hino Lírio dos Vales. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu vi o céu aberto. Naquele dia eu vi o céu, vi Jesus, vi tudo. Porque eu era rapazinho, mas eu não me preocupei com moça. Eu passei a minha juventude, eu tinha vontade de namorar, eu via as moças, mas o Evangelho era mais na minha vida. Toda a vida o Evangelho foi mais. Eu dou graças a Deus que o Evangelho para mim é prioridade todo o meu tempo, toda a minha vida. Já tenho 31 anos de pastor e continuo o Evangelho sendo mais. O Evangelho é mais, o reino de Deus e o Evangelho para mim é mais do que tudo. Tá? Às vezes eu tenho até que ter cuidado porque a minha família é preciso ter cuidado, senão o Evangelho supera. E é preciso ter cuidado até com a família. Então, naquele dia, lembro dos hinos todos. Do Antônio Nonato cantou Lírio dos Vales, sim. Mas és tão linda flor. Tu és o meu Jesus, és o meu Salvador, és o perfume então que não tem fim. Tu és amor, tu és minha esperança. Quem espera em ti não cansa, tem plena salvação. Lírio dos Vales, Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. Aí pronto, isto marcou. Aí aprendi muitos hinos e a gente já estava no roçado, tangendo o gado. Pronto. Aí começou o primeiro culto de mocidade.
primeiro culto de Mocidade, Raimundo Nunes foi eleito presidente de Mocidade. Naquela época, nós começamos lá. E eu comecei a pregar. Comecei a pregar evangelho. Batizado com o Espírito Santo, falava mais língua do que pregava. Mas aquilo era o suficiente para os crentes se alegrarem. Às vezes faltava, intercalava o culto, que a gente quase parava. Só que qualquer um falava a língua, os outros já começavam. E aí comecei a pregar. Era igual um viveiro de passarinho, né? Em 1970 eu fui a Sobral por um grande congresso. Eu nunca tinha visto congresso nenhum. Eu já preguei, já tive a oportunidade de representar ali ao sul. E aí lá se vai, veio de lá para cá. Comecei a servir, meu irmão passou, o Antônio era presidente de uma cidade, eu passei a ser o vice dele. Quando ele saiu, eu passei a ser o presidente. E lá se vai. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu batismo nas águas, né? Que o senhor não falou. O batismo nas águas foi uma experiência fantástica. Eu lembro que a gente saiu do centro da cidade para o açude. Aquela multidão de crentes de Itapajé, pastor Eulálio Pires Salles, foi quem me batizou. Pastor Lalá. Era o Lalá, era pastor Itapajé. Pastor, eu lembro, chapéuzinho de massa na cabeça, aquela época. Então, pastor. Tem foto? Tem desse batismo? Tem não? Lá em Irauçuba tem, eu não tenho. Lá em Irauçuba tem. Eu fui pastor lá e me mostraram. Certo. Pode colher. E aí, meu irmão, nós fomos de pés, com sofona, violão. Eu lembro que os tocadores era o Cleomir, que passou para Jesus, vocês conheceu, que era gerente do Bradesco, lá do Pedra Branca, e passou para lá de Itapajé, um grande músico, Cleomir Pinto, irmão da Eulênio. Eulênio Mesquita. Grande compositor, Cleomir. Na época ele era rapazinho, tocava acordeão, e o pai dele, o Cristóvão, tocava violão. Eles tocam a gente na caminhada do centro de Irauçuba até o açude, né? Que fica assim perto, 1 quilômetro. E aí, no caminho, a gente passou por frente de uma casa, e é uma casa de um cidadão chamado Antônio Rodrigues. E aí, era uma casa assim, afastada da cidade, esse cidadão era um criador de porcos. E aí a senhora da casa, a esposa dele, ficou olhando, e aí quando a gente ia passando, aí ela disse: "Vala, minha Nossa Senhora, é tanto crente que parece que saiu fui do inferno." Aí o velho, um presbítero velho de Itapajé, não sei se você conhece, chamado Doca Ricardo. Doca Ricardo. Eu vi a história do Doca Ricardo. Doca Ricardo vinha, foi na hora que o Doca Ricardo ia passando com um paletó preto, com um chapéu de massa na cabeça, ele tinha assim a boca mole. Olhou e disse: "É verdade, minha senhora, nós saímos tudo do inferno. E a senhora não quer sair também, não?" Ela disse: "Nossa Senhora, me defenda. Nossa Senhora, me defenda." Eu disse: "A senhora quer ficar lá dentro? Pode ficar." Aí, nunca esqueço dessas coisas. Até que eu fui pastor lá, mencionava isso. Então, na hora do batismo, eu estava sendo batizado pelo pastor Eulálio Pires. Estava sendo batizado, chegou 2 ônibus especiais, o pastor Emiliano, e o pastor Emiliano numa rural, num carro rural, que era o carro dele. E o Zi, que era o motorista, o filho dele dirigindo. Chegaram na beira da água, lá foram para o açude. O pastor Emiliano, aquele jeito simpático, e saudando o povo. E saiu também Antônio Nonato Costa, com um violão na mão. A mão esquerda, tá certo? Um violão na mão. Aí tinha um carro com um microfone, um alto-falantezinho, a bateria. Um pastor lá, não sei quem era, um carro com uma bocazinha de som em cima do carro. Aí logo deram Antônio Nonato para cantar. Não tinha nem como ligar, mas botaram o microfone na boca, botaram perto do violão, não sei como. Eu sei que o Antônio Nonato cantou o hino Lírio dos Vales. E aí, meu irmão, aquela alegria, e eu falando língua dentro desse açude dos crentes, e naquele fervor saindo. Quem cantava os hinos da harpa era um jovem chamado Abraão Salles, que é o médico, o doutor Abraão, que hoje está em Irauçuba. Ele passou muitos anos em Manaus. O Abraão, quando eu cheguei em Irauçuba como pastor em 2004, ele chegou também do Amazonas. É o doutor Abraão, gente muito boa, filho da irmã Rosalina, do Patriolino, que foi prefeito em Irauçuba. É quem cantava os hinos. Ele era assim um jovem de 17 anos. Resultado, então, viemos para a sede, ouvir o conjunto Harmonia Celeste lá na casa do pastor. Tá certo? Tocando e cantando. E eu lá no pé, ouvindo tudo aquilo. Então foi assim um dia. Quem pregou naquela noite
foi o pregador oficial, pastor João Mozart Pereira. Era pastor em Uruburetama, muito novo, muito pregador. Dê licença. Alô? Diga, meu camarada. Pai do senhor, meu camarada. Ah, tá bom, meu filho. Pai do senhor, tudo bem, meu filho. Estive, rapaz. Estive. Na Santa Ceia, viu? Foi uma festa. Rapaz, não é que eu fiz as duas coisas? Me fiz as duas coisas. Dei lá umas conversinhas de Jesus e cantei. Já foi bem. Foi, eu preguei. É curta, minha palavra é curta. Pois é, rapaz. Com certeza. Eu cantei a grande viagem do Esdras. Um dia tudo irá findar. Pois. O Esdras faleceu agora dia 22 de junho. Passou para Jesus o Esdras. Então 90 e lá se vai. Foi isso. 90 e lá. Pois é. Era, ele 90 e também, foi 95. 95 anos ele tinha. É. Pois é. Ele casou com 70 anos. Pois é, Isaías. Foi a grande viagem. O povo gostou. Rapaz, o pessoal está querendo que eu grave. Eu não sei se eu grave. Era muito fraco, né? Muito diferente de hoje. É verdade. Exato. É verdade. Para os novos, para os crentes novos, nem conhecem. São tudo coisa nova, é verdade. 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 Quando eu fizer a minha história escrita, porque eu vou atrás da minha Com certeza. botar dados. Você já começa a buscar. Eu vou ver se ela tem alguma foto antiga. Isso. É bom, né? Pois é. Eu vou dar um jeito de fazer uma gravação, porque o pessoal tem aquele pessoal antigo, tudo pedindo e eu devo fazer, viu? É verdade. É exato. É verdade. É verdade. Aí, amanhece aí, hein? O menino falou, o menino daí me falou para ir um culto de família aí, para mim pregar num culto de família. Eu digo, rapaz, eu vou. Acho que ele já falou com o Benedito. No próximo culto da família eu já vou. É assim, é isso que ele disse mesmo, para o próximo mês. Foi recente, né? É isso.
Aí essa semana, essa quarta-feira, essa sexta, não dá para ver. Amanhã eu estou viajando lá para Acaraú. Já estou certo de estar lá. Vou para almoço lá e ficar para a noite, para o culto à noite. Tá entendendo? Amanhã não vou poder ir por isso, porque eu já tenho esse compromisso lá. Tá entendendo? Foi. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar da festa. Eu não podia. Eu ouvi falar, não podia ir porque eu não pude mais ouvir falar. Maravilha. Maravilha. Aham. 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 Pois é. Caipira. Eita. Ô, rapaz. Pois eu estava no Pernambuco, rapaz. Eu estava no Pernambuco. Eu fui convidado para ir a Caruaru e Campina Grande. E aí eu estive nas duas cidades, em Campina Grande. Não é, rapaz. Me descobriram lá, rapaz. Não é que me descobriram e me levaram lá, rapaz. E querem que eu vá lá de novo. Esse negócio da gravação é interessante, porque estão doidos para me levar disso. Ficaram doidos por mim lá, rapaz. Tanto em Campina Grande como em Caruaru. Pois é. Sim. O quê? É verdade. Quer? Não, professor. Foi tu que tomou aí? Foi. Uhum. Ai. Isso. Pois é. Ele trabalha? Oh, rapaz. Eu quero ver esse camarada. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte. No domingo, vem, esse cara traz ele aqui, no domingo. Fala com ele, vem um pouco mais cedo, que aí a gente, um pouco assim, às 4 horas da tarde, pra gente passar aqui uma coisa aqui, porque aí, viu? Traz. Uhum. Pois traz esse camarada aqui, porque nós ensaiamos aqui de domingo às 4 horas da tarde. Traz esse cara aqui para nós dar um treino mais ele. Aí a gente marca um culto aí. Eu no meio da semana, a ceia aqui, eu já praticamente terminei de dar a ceia, eu fico tranquilo, eu estou só cooperando dirigindo culto à noite nas casas. Eu posso dar uma compartilhada, a gente marcar um culto aí, eu vou qualquer dia mesmo, aí contigo. Na próxima semana, tu vindo domingo aqui, a gente marca para a próxima semana. Pronto. Pois é, quarta-feira. Domingo eu não posso sair. Domingo eu não posso. Mas na quarta-feira eu posso. Não pode. Viu? Pois está certo, viu? Faz. Pois é. Não tem problema. Eu sei. Pronto, vamos. Traz essa fera aqui, mano.
Traz essa fera aqui, meu. Nós damos um treino mais ele. Viu? Aí tu me liga, viu? Qualquer coisa me dá um toque, viu? Me dá um toque no carro. Deus te abençoe, Pai do Senhor. É o Isaías, lá do E. Tu conhece? Eu acho que eu conheço. Esse Crispim. Conheço. Deixa o meu tempo aqui tá 10h21 já? Rapaz, eu tenho Vale, que horizonte. Eu terminar aqui. Eu vou eu vi essa ligação aqui, foi que liga. Eu vou ainda também num cartório daqui. Os caras estão me ligando aqui. É que tem um bocado de chamada minha aqui, mas Eu vou desligar também aqui. vou desligar também, que é para não. Senão ninguém Não, sai. ninguém consegue. E agora. Pois bem, eu estava lá no. Essa, por exemplo, essa questão da sua fé, da família, Pronto. esses detalhes estão excelentes. Vamos partir agora para a questão Ministério. da entrada no ministério, né, do chamado para o ministerial. 1976, pastor Misael de Souza Lima, saudoso Misael, era pastor em Irauçuba. E aí, eu ainda morava no interior, meus irmãos já haviam casado, e eu disse, pastor, tenho vontade de ir para Fortaleza. Ele disse, é bom. Vai para Fortaleza, eu lhe recomendo ao pastor Emiliano, pessoalmente. E eu saí no dia 24 de abril de 76, de Irauçuba, no ônibus da Rápido Catreús. Ixi, andei muito nele. Tu andou? Saindo do Curu para Fortaleza. Pois é. E vim para Fortaleza para morar com a minha tia e enfrentar Nolina. Vim de tudo que eu tinha. Tinha quantos anos nessa época? No Eu 76? eu sou de 55, 76, eu tinha 21 anos. 21 anos. Cheio de sonhos, querendo estudar para me formar. Um monte de sonhos. Inteligente. Tinha concluído o segundo grau, né? Um segundo grau inacabado. Segundo grau de interior incompleto. Mas inteligente o suficiente para fazer qualquer coisa. Eu tenho uma queixa, eu não fiz uma faculdade. Eu deveria ter inteligência para demais. Ter muito que fazer jornalismo, direito, qualquer coisa nessa área. Mas, chegando em Fortaleza, comecei a trabalhar no Evangelho. Pastor Emiliano, naquela época eu fui para o Henrique Jorge, mas tinha que se apresentar sexta-feira no Tempo Central, para ser recebido no Tempo Central. Pastor Emiliano disse, você é o menino do Misael, né? Se você, o Misael já tinha falado com ele. Pois é, você tem boas informações. Ajude lá o Chico de Oliveira, que era o dirigente da congregação. Aí eu comecei lá na congregação, e eu me envolvi em Fortaleza com evangelização, nas praças, me encontrei com João Gonçalves, pastor João Gonçalves Mendes, doutor Serafim, Arnaldo Cacau, que depois passou para Bethesda, conheci Ademir Siqueira. Ademir Siqueira, na época, recém-chegado da América, um poliglota. No auge, né? O tempo Ademir era o nosso exemplo, até a roupa, o paletó, a gente usava por debaixo do colarinho da camisa, que foi moda que o Ademir trouxe da América do Norte. Não tinha gravata, tá certo? Era o paletó por debaixo do colarinho da camisa. Naquela época, 76, 77, era a febre. Pois bem, conheci essa turma, comecei a despontar, me descobriram como cantor. Logo me intitularam de cantor do grupo, que a gente fazia parte nas praças. E aí movei muito com o Evangelho. A experiência de primeiros empregos, acabei com o dinheiro que eu levei do interior, que era um dinheiro que eu vendi umas criação, vendi bicicleta, vendi máquina fotográfica, eu era fotógrafo. E por aí um dinheirinho, aí gastei tudo. E fiquei sem nada, fui começar a trabalhar de marceneiro e me tornei profissional de marceneiro. Resultado. Também conheci uma menina muito bonita, a moça mais bonita de Fortaleza, lá no José Walter, e eu não tinha muito plano de casamento, mas aí a necessidade, morando só na casinha da igreja lá de Henrique Jorge, passava necessidade, foi o jeito, me dispor a casar, e me casei com essa menina. E uma nova experiência de vida. Fui levado ao diaconato, gravei em 79, fiz a minha gravação, primeiro compacto, intitulado Querida Igreja. Quando Deus me deu Era 4 hinos, né? Eram 4 hinos. Deus me deu
O hino Esperando Jesus foi um sucesso. Eu espero Jesus Cristo. Não, isso aí vem da minha juventude. Cantamos demais lá no Curu. Muito cantado em todo o canto. Um amigo meu que foi ao Japão disse que é cantado no Japão. Este hino. Não, mas esse nem marcou invadiu época. o mundo. Ele não é marcou mais do época, Brasil. sim. Eu ouvi e cantei com as irmãs lá em Criciúma, Santa Catarina. Cheguei lá, as irmãs estavam cantando. Foi uma emoção enorme. Aqui no Brasil, ali no sul. Imagina lá na Europa, lá na Ásia. Mas eu tenho certeza, pastor, que esse período ainda vai voltar, o período do passado. Vai voltar. Porque são hinos de... Vai voltar. Esse era na época, quando a letra do hino tinha uma mensagem. Porque hoje em dia é só bagunça. É uma mensagem promissora, não é uma mensagem que ainda não morreu, né? Com certeza. Então, me tornei conhecido no Ceará, comecei a viajar. Nessas alturas, o Raimundo Nunes, do início da história, já estava no Amapá, era presidente da mocidade do território do Amapá. Ainda era território, não era estado, o Amapá. E eu fui levado ao Amapá pelo Raimundo. Primeira vez que viajei de avião na minha vida. Levado ao Amapá. Viajei de avião, a coisa mais difícil foi só quando a mala entrou lá naquela escadinha rolante ali. Eu pensei que nunca mais via minha mala em Cordiço. Mas aí, graças a Deus, encontrei. Está lá na frente. Então aí, já estava me tornando conhecido. Né? Fiquei bem aceito. Vendi 2.000 compactos. Era um fenômeno. E aí, bem, conhecido como cantor. Logo que eu me casei, eu fui chamado para trabalhar no INPS. E, através de um amigo meu, fui chamado, terceirizado, pela Ultralimpos. Mas eu era marceneiro, eu passei a ser chefe dos marceneiros lá na General José Rio 660, ali em frente à Ordem Social. Trabalhei ali até 79, 78, até 2000, até 82. Em 82, o pastor Emiliano me chama para trabalhar, numa convenção, para trabalhar na cidade de Alto Santo. Não tinha crente. Alto Santo era uma cidade... Isso que ano? Alto Santo? 82. O senhor entrou em Alto Santo e foi até que ano? Eu fui até 85. 85. Em Alto Santo. O senhor chegou, tinha quantos crentes? 17. 17. Aí deixou com quantos? Deixei com 70 membros. 70 membros, mais de 100 crentes. No campo, né? Porque aí já fiz... Aí tinha quais eram as congregações nessa época? Congregações de Alto Santo que eu deixei era Campos Novos, Baixio Grande, Sítio Cajueiro e Morrinhos. Eram essas congregações. Mas já tinha outras, fora as que o senhor fundou, ou essas eram as únicas? Eram as únicas. E essas aí eram onde tinham alguns focos de crente. E a gente estabeleceu. Outros não tinha ninguém. Certo. Pois bem. Então, e na sede, aí já deixei um grupo na faixa de uns 25 a 30 membros na sede. Quando o senhor chegou lá, o senhor foi o quê? O quarto pastor, o terceiro? O primeiro pastor lá foi o pastor Pedro Gomes. Eu fiz entrevista com ele ainda. Pois é, o velho Pedro Gomes passou para ele, que era também cantor antigo. Isso. Pois é, Pedro Gomes foi o primeiro pastor em Alto Santo. Foi o meu primeiro entrevistado. Foi, né? Foi, ele lá deixou 8 crentes no Alto Santo. Foi o trabalho dele. Trabalhou até passou muita necessidade. Aí o segundo foi o pastor Geraldo Rosendo, que agora jubilou em Alto Santo. Né? O pastor Geraldo ele foi pastor lá indo de Poço Comprido. Hoje está dentro do Poço Comprido, hoje está dentro do Castanhão. Certo. É na margem do Rio Jaguaribe. Era uma congregação lá que hoje está dentro do Castanhão. Dentro do Castanhão. Pois é, Jaguaribara. Ele foi de lá, na época do pastor Severino Jaguaribe, e foi indicado para assumir Alto Santo. Passou em Alto Santo uns meses, não sei. Aí o pastor Ezequias, o pai do Gessé Góes, certo, saiu de Iracema. Certo. Ele foi pastor de Iracema, saiu de Iracema, aí o Geraldo saiu de Alto Santo, que era pouco crente, foi para Iracema, porque já tinha um tempo para ser uns crentes. E ele foi que era melhor, foi para lá. Aí ficou dando assistência Iracema e Alto Santo. Alto Santo passou a ser congregação de Iracema. Quando eu assumi, aí foi desmembrou novamente. Então aí eu continuei. Eu fui quem comprei o terreno de Alto Santo e iniciei a obra até umas alturas. Tinha um aterro muito grande, eu fiz aterro. E nessa época começou a ser levantado o primeiro templo em Alto Santo? Primeiro templo.
Então o senhor foi Fui eu. que comprou o Foi eu que comprei o terreno e já deu e dei seguimento à início construção. e